Agora o Khrushchev, ele assume a União Soviética assim que o Stalin morre, e o Khrushchev, ele era um dos, dos membros do governo mais altos que não foi morto pelo Stalin, né? No vídeo a gente falou, um dos motivos que ele não foi morto é porque ele era um cara muito baixinho, ele era tido como um camponês tosco pelo Stalin e pelos outros líderes, entendeu? Então parece que o Stalin gostava de fazer ele dançar no meio das reuniões do partido. Ele falava, Khrushchev, faz a dancinha aí. Aí o Khrushchev ficava lá dançando, parece que ele bebia muito também. Isso aí é visível, né? Nas fotos Sim, ele exato. tá sempre meio doidão, né? E, enfim, o Stalin tratava ele meio como um palhaço, assim. E parece que não era só o Stalin, era todo mundo. Mas ele era um cara extremamente competente. Ele é a pessoa responsável pelo metrô de Moscou, que é um monumento, assim, super famoso. Dizem que o metrô de Moscou é muito lindo. Se você ver fotos, você vê que é real. E também ele era meio que o governador da Ucrânia durante a invasão nazista na União Soviética, sacou? Então ele tinha um papel de muita proeminência. Se ele não tivesse a personalidade que ele tem, ele certamente teria sido morto, mas por sorte ele não foi morto. E aí quando o Stalin morre, tem uma disputa de poder muito grande, porque o cara que era o líder da NKVD, que era a polícia secreta, né, que vira KGB, que era o Beria, ele naturalmente ele assume, porque ele busca assumir, na verdade. Porque ele fala, cara, o Stalin estava fazendo tudo isso, eu vou assumir, eu vou continuar fazendo, entendeu? Só que os outros membros do partido de alto escalão ficam tipo, não, cara, de jeito nenhum, esse cara não pode assumir de jeito nenhum. E aí o Khrushchev ele consegue se aliar com o Zhukov, que era o maior general da União Soviética na época, pra matar esse cara, pra matar o Beria, e depois o Khrushchev mata o próprio Zhukov também, que era um dos maiores generais. Então o Khrushchev, mais que ele tivesse cara de bobo, ele não era bobo. E a primeira coisa que ele faz, famosamente, é dar esse grande discurso anti-Stalin, que tem duas funções. Primeiro, a função genuína, que é tipo, cara, o Stalin se excedeu em muito, tudo que ele fez foi absurdo, foi ruim pra literalmente todos, inclusive pra mim, sabe? Porque ele não morreu por sorte, entendeu? Todos os altos membros do partido concordavam que o Stalin fez é absurdo, e também para preservar o legado do Lenin também. Isso é uma coisa fundamental. Porque ele não queria acabar com o comunismo. Khrushchev, ele era comunista. Só que, cara, não dava para associar tudo aquilo que o Stalin tinha feito à intenção original do comunismo, porque senão as pessoas no mundo inteiro iam ver que o comunismo era horrível, sabe? E aí ele joga toda a culpa no Stalin, em parte para limpar a barra do Lenin, sabe? Então ele tira o corpo do Stalin do mausoléu do Lenin, que é um monumento que tem na Rússia até hoje. Literalmente o corpo do Lenin tá lá embalsamado, em exposição pública. Se você for para Moscou, você pode ver. Eu acho, né? Não sei se Eu sei, pode. eu nunca fui em Moscou. Enfim, o Khrushchev, ele tenta manter o sonho do comunismo vivo, ele denuncia o Stalin Só que ele também tem um lado honesto, que é ele realmente fazer uma abertura. Então ele permite publicações mais abertas. Dentre as coisas mais famosas que é publicada, o Solzhenitsyn, né, que depois vai publicar o Arquipélago do Gulag, ele publica um livro narrando um dia na vida do Ivan Denisovich, que é um livro que ele mostra como a vida na União Soviética estava horrível, assim, era uma vida espiritualmente cinza, sabe, de uma coisa negativa. Mesmo que você não fosse preso, a sua vida era ruim. E ele também diminui o trabalho da polícia secreta, diminui o trabalho forçado, diminui tudo no isso. cinema tem o Andrei Tarkovsky, que a carreira dele começa. Então Exato. Tem a liberação de arte. Exato. Né? Chama-se o degelo do Khrushchev, né? Esse nome é muito pica, eu não sabia. Sim, exato. Em inglês é thaw, né? Que é uma palavra mais bonita. Mas, enfim. E aí, cara, beleza, o Khrushchev faz tudo isso, só que os grandes destaques do Khrushchev são na política externa, que é o que a gente falou no vídeo. Que tem a crise dos mísseis em Cuba, que foi a manda do Khrushchev que aquilo tudo aconteceu, então você não, tipo... Ele manda colocar os mísseis nucleares lá em Cuba, que quase dá uma guerra nuclear entre a União Soviética e os Estados Unidos, sabe? Parece que os dois países estavam com, tipo, todas as armas armadas, pronto para disparar em qualquer momento, entendeu? Então se alguém desse um passo em falso, ia dar ruim, porque em 1962, os dois países já tinham dezenas de milhares de armas nucleares das grandes. Então não era mais bomba atômica, de fusão, era bomba de fissão. Tem aquele negócio do relógio da meia-noite, né? Que Exato, aí ele então chega a aparece. 2 minutos. Essa bomba aqui tem até hoje, Tem inclusive. até hoje, tá muito mais perto hoje do que tava naquela época. Não, nessa época ele ficou 2 minutos na meia-noite. Mas eu acho que tá mais perto hoje do que tá naquela época, mano. Mano, a galera do relógio... Tem o relógio desregulou, mano. os caras lá perdendo um pouco a mão. Mas enfim, segundo consta, na União Soviética, para você lançar os mísseis interbalísticos, você tem duas chaves, que tipo, uma pessoa tem que botar uma chave lá e a outra pessoa tem que colocar a chave lá, entendeu? Que não pode ser a mesma pessoa para lançar. O desenho animado? Pô, Não, mas é pra uma pessoa não conseguir lançar sozinho, Parece entendeu? Power Rangers. Sei lá, eu não vi Power Rangers quando eu era criança.
sim. E parece que as duas chaves chegaram a estar, tipo, colocadas, sacou? Era só uma questão de, tipo, da partida que ia mandar os mísseis, sabe? Enfim, mas como o Khrushchev era um cara, apesar dele ser meio maluco, ele era um cara mais tranquilo, ele conseguiu fazer as pazes com Kennedy, que também era um cara mais tranquilo, e a partir desse momento eles estabeleceram uma linha direta telefônica entre a Casa Branca e o Kremlin, o que é muito engraçado, isso é hilário. E Tem a corrida espacial, né? tem a corrida espacial. Que o Khrushchev consegue colocar a União Soviética na frente, né? Na maior Exato, parte das conquistas. Mas ele cabaça no final, né? Que aí ia chegar na Lua e os Estados Unidos conseguem passar na frente. Consegue passar. Mas a União Soviética botou o primeiro satélite, botou o primeiro cachorro, o primeiro macaco, eu acho, também, e o primeiro homem, né? Fora da Terra. Então, tipo, e a Revolução em Cuba, a gente pode falar um pouco mais do Fidel, mas dar um pouco mais detalhe da Revolução de Cuba na época do Fidel. Mas foi uma coisa muito importante para a Guerra Fria. Por quê? Isso é considerado meio que o auge da Guerra Fria. Ali nessa época, na época do crise dos mísseis de Cuba, foi o auge do comunismo na Guerra Fria. Porque, cara, a América, ela era reservada para os Estados Unidos desde o século XIX. Os Estados Unidos fez aquele negócio de doutrina Monroe, que a gente aprende no colégio, que é tipo, nenhum país europeu vai pisar na América, senão eu vou tirar. E aí tem a Revolução em Cuba e a União Soviética pisa, entendeu? Então não é nem a Inglaterra, não é nem a França, a Espanha, a Alemanha, é a Rússia, a União Soviética, que é o rival dos Estados Unidos diretamente, sabe? Pois é, mas depois de uma má gestão tremenda dos americanos. Exato. Né? E aí, infelizmente, se eu não me engano, é 64, ou no final da década de 60, o Khrushchev, ele toma um golpe do próprio Brezhnev, que o Brezhnev era pupilo dele, era um cara que ele tava treinando para ser o próximo líder da União Soviética. Ele toma esse golpe interno. O Brezhnev tem o maior par de sobrancelhas da história da humanidade. Maior no aspecto vertical. Uma largura de 3 dedos de sobrancelha. Sim. E aí, se você estivesse perguntando, por que vocês não colocaram o Brezhnev? Cara, porque tudo o que eu já pesquisei muito sobre a União Soviética, o Brezhnev não fez nada de interessante, entendeu? Ele só assumiu e fez ali tudo que todo mundo teria feito e tal. A União Soviética já estava começando a declinar, ele não conseguiu fazer nada para evitar o declínio, sabe? Então ele não fez grandes mudanças que mudaram a história, igual todos os caras que a gente colocou. E logo depois engrenam os velhinhos, né? E aí já tem o Gorbachev. Exato. Aí acaba. Então, cara, pra ranquear o Khrushchev... A gente colocou o Khrushchev, ele é muito importante porque ele também, na desestalinização, ele quebra o mundo soviético, né? Exato. Então, tipo, o rompimento da China, que a China vai enlouquecer mais ainda, né? É porque justamente o Khrushchev condenou o Stalin, isso gerou... Aí, alguns partidos comunistas do mundo ficaram tipo, não era pra gostar? Entendeu? Então, no caso do Mao, ele tirou o corpo dele fora, criou um terceiro bloco de poder, que a gente vê hoje sendo coroado, né, que é o bloco chinês, mas já separa, tem o cisma sino-soviético, que é uma coisa que dá um baque muito forte na União Soviética no cenário geopolítico global, e também, em menor escala, né, a Albânia também, né, a Albânia oferecia para a União Soviética uma saída para o mar Adriático, entendeu? Era um porto soviético no mar Adriático. E deixou de ter também, né? Virou, aí a Albânia tem que se ligar com a China e tal, eles fazem um negócio paralelo. No Brasil também tem um cisma dentro do Partido Comunista entre stalinistas e a ala mais moderna. E eu imagino que em vários partidos comunistas do mundo isso acontece também, entendeu? Por exemplo, na França, notoriamente, os stalinistas permaneceram. Isso vai gerar problemas no Sudeste Asiático daqui a 10 anos. Sim. Mas, enfim, no Brasil, etc., já em Portugal, em Espanha, deve ter dado problema e atrapalhado de forma geral o comunismo na escala macro, né? Mas cara, a denúncia que o Khrushchev fez ao Stalin é uma coisa relevante do ponto de vista filosófico também. Porque até esse momento não tinha certeza das brutalidades que o Stalin estavam fazendo. Então você podia ser um intelectual no Ocidente e falar, nossa, mas a União Soviética é referência, esse é o futuro. A partir do momento do Khrushchev fazer a desestalização, fica tipo, cara, putz, o comunismo ele é brutal, é horrível, sacou? Exato. Então ele desmoraliza o comunismo como um todo, que é o motivo que você vê um bando de comunistas nos comentários aí atacando o Khrushchev, sabe? E igual vai ter nesse vídeo, tipo assim, os caras já estão comentando, tipo, peraí, Khrushchev, Deng Xiaoping, Gorbachev são comunistas? Sim. Exato. Num partido comunista, num regime que almeja o comunismo. Eles acreditam no comunismo. Pois é. O cara, então, que fala que o Khrushchev não é comunista, me preocupa seriamente. Sim. Seriamente. É uma pessoa com ideias extremamente perigosas, mas tudo bem, né? Mas cara, então ele faz com que a União Soviética deixe de ser o inferno na Terra, que era na época do Stalin, que é o motivo que o Stalin é literalmente o Satã, para ser um lugar que é uma tirania brutal, mas
dá pra você ver uma vida minimamente ok, assim. Sim. Então, E ele também fragmentou o mundo comunista e, cara, colocou a União Soviética na rota também para pra parar de eventualmente crescer. Né? e pra pra- eventualmente liberalizar. E liberalizar também. Mas, enfim, a estrutura de crescimento opressiva lá do Stalin foi desarticulada. Então a União Soviética também vai começar a dar sinais de exaustão logo depois. Sim. E, graças a Deus, o crise mista em Cuba conseguiu ser melhorada. Assim, Exato, não deu exato. ruim. Se fosse um cara tipo Mao Tse Tung, só Deus sabe o que ia acontecer. Porra, entendeu? não, a gente teria acabado o mundo. Cara, pra mim, Inclusive, eu o acho... Mao tem uma declaração sobre isso, tá? Quando posicionaram mísseis nucleares perto da China, ele falou, cara, pode atacar a China, tá ligado? 300 milhões de chineses vão morrer, 300 milhões vão sobreviver, e esses 300 milhões têm o que é necessário para alcançar nossos objetivos. Eu falei, parabéns. Pois é. Cara, eu acho justo deixar o Khrushchev junto do Tito, assim. Tirano, ele era um tirano, né? Tirano, né? Dado que ele melhorou, por mais que ele tenha sido uma pessoa que também fez campo de trabalho forçado, também tinha polícia secreta, etc., por ele ter liberalizado tanto, assim, eu sinto que tem que dar um pouco de crédito pro bom e velho Khrushchev também, sabe? Eu respeito ele. Eu respeito ele também. Tem aura e carisma bizarro Sim. também. Pesquisa Tem uma foto. reunião da ONU que, se eu não me engano, é quando o Fidel Castro tá dando um discurso dele famoso na ONU, que o Khrushchev, ele, sem dúvida, tava mamado lá, Mamadaço, até mamadaço. os últimos limites. Ele tira o sapato dele. Imagina isso. Ele é o líder do segundo país mais poderoso do mundo. Talvez, nessa época, fosse considerado o país mais poderoso do mundo. Ele tira o sapato no meio de uma reunião da ONU, um ucraniano baixinho, gordinho, começa a bater. Entendeu? Então o cara tinha personalidade. Sim, mano, sim. Ele é o cara que tem as melhores fotos. Ele tem umas fotos engraçadas do Mao Tse Tung também. Mesmo ele sendo maldito. Tem uma foto dele nadando no Rio Amarelo e tá só a cabeça dele assim pra fora. Sim, exato. Muito Mas legal. essa história do Mao Tse Tung ele fez pra humilhar alguém, né? Porque, tipo, o Mao Tse Tung ele gostava de mostrar o vigor físico dele, sabe? Ele já tava se eu velho. não me engano, ele convida... Eu acho que ele convida, tipo, o Khrushchev pra nadar na China, sabe? Quando eles vão fazer uma parada. Tipo, eles têm uma reunião lá na China, eu não me lembro se é o Khrushchev agora, talvez seja um outro cara. E aí, o Mao Tse Tung era, tipo, se considerava meio que um físico de atleta, entendeu? E aí, ele resolve dar uma nadada, só que, pô, o Khrushchev é tipo um gordinho, sacou? Alcoólatra, né? Alcoólatra, sabe? Ele não é nem um pouco atlético. Então ele meio que dá uma humilhada, tipo, cara, olha como eu sou muito mais viril do que você e tal. Isso pode ter acontecido, mas essa foto ele tá só boiando, tá só a cabeça dele pra fora. No Rio Amarelo é hilário. Então, mas essa foto é uma foto. Você me lembrou disso, é uma foto de propaganda famosa, assim. Ele usou isso pra mostrar como ele era, tipo, viril, vigoroso, exato. É tipo o Putin fica batendo foto sem camisa, Montando lutando cara. judô hoje em dia, sabe?